nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, mova este lugar de uma forma sobrenatural, para que a tua glória venha, Senhor, sobre este lugar, cobrindo com o manto do teu poder a cada vida, a cada coração, a cada ser. Os anjos do Senhor proclamam a glória do Rei Eterno diante dos altos céus, para que sejais salvos, libertados pelo nome de Jesus Cristo, o Deus Criador dos céus e da terra. Ele é maravilhoso, soberano, digno de louvor, digno de adoração. Manifesta este lugar de uma forma sobrenatural, para que todos os olhos vejam e todos os ouvidos ouçam a palavra do Senhor. Esta palavra que produz salvação, que produz transformação, esta palavra que cura, que liberta, que restaura, pelo nome do Altíssimo, do Criador. É pelo nome de Jesus Cristo. Oh glória, Santo de Israel. Pastor que me canta. Pastor que me canta. Santo de Deus de Israel. Mova, Senhor, os céus e a terra. Resplandeça a tua glória diante da tua presença, porque o Senhor é um Deus de maravilhas, soberano, poderoso, eterno, equitéreo, santo, justo. Mova-se sobre as casas, mova-se sobre a vida de cada um que adentrar a este canal, sobre a vida de cada um que adentrar, Senhor, a esta mensagem que o Senhor dará a pregoar, para trazer salvação à vida dos que perecem, dos que sofrem, dos que compadecem, dos que necessitam do Senhor Jesus Cristo. Porque o nome de Jesus, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele vivifica, purifica, transforma, restaura, renova, restabelece, religa o que está quebrado, levanta o caído, o oprimido, liberta o viciado. Ele é poderoso para salvar, para curar, para transformar famílias, para transformar gerações. Mas dessa geração não passará, todo olho o verá, todo o joelho se dobrará, e toda língua o confessará, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso. Os microfones estão descarregados. Só um minuto. Você que adentrou a este canal, ajude a espalhar o Evangelho de Jesus Cristo. Mande esta mensagem, compartilhe com o teu amigo esta mensagem, que é a mensagem de Deus para a salvação de vidas e transformações de almas. É pelo nome de Jesus que nós apregoamos. O Rei da Glória está voltando para buscar a humanidade que se encontra em trevas
e já não vê a luz. E quando você compartilha esta mensagem, mande para aqueles que estão nos vícios, nas drogas, no álcool, no crime, para aqueles que estão no mundo, para aqueles que estão à beira do caminho, para aqueles que precisam de salvação. A palavra de Deus, ela vai nos dizer em 2 Reis 5, Naamã é curado da tua lepra. O chefe do exército do rei da Síria era um grande homem, e diante do seu senhor deu muito respeito, porque ele, o Senhor, deu livramentos aos assírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram as tropas das Sírias da terra de Israel, e levaram às pressas uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E dizendo esta senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a tua lepra. E então entrou Naamã, notificou ao seu senhor, e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse ao rei da Síria, enviarei a uma carta ao rei de Israel. E tomou a sua mão 10 talentos de pratas e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo logo que chegando a ti estas cartas, saibas que eu te enviei, Naamã, servo para que te restaures da lepra. E ele disse, vai e vê onde está, para que envie e mande trazê-lo, e fazer sobre ele, dizendo, eis que está em Dota. Então enviou lá os cavalos, carros e grandes exércitos, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. O moço do homem de Deus levantou muito cedo e saiu, e o exército cercado a cidade, os cavalos. Então o moço, ali faremos, e disse, não temas, porque são os mais os que estão conosco dos que estão comigo. Esta palavra está em 2 Reis 6, 15. Naamã, ele era um general, homem que tinha vencido vários exércitos, o homem que tinha um grande valor, aquela nação assíria, o homem que estava diante de um grande exército e tropas, o homem que estava diante de poder, de ouro, de prata, de riquezas, de fama, um homem que tinha tudo que o mundo poderia comprar. Mas ele tinha algo que ninguém poderia fazer por ele. Os médicos daquela época não poderiam tirar a lepra dele, como até os de hoje não podem arrancar a lepra. Homens não poderiam curá-lo e livrar a ele da morte, porque ele era valoroso, mas porém doente e leproso. Ganhou várias guerras, mas estava leproso. Tinha todo o dinheiro, mas estava leproso. E agora, ele chega ali, há uma serva que está como escrava, uma menina, que esta menina está nos relatos bíblicos, não citando o nome dela, mas a fé dela no Deus Criador dos céus e da terra, é que mudou a vida deste homem que estava leproso, varão valoroso, mas porém leproso, general de exército, mas porém leproso. Agora esta menina, sendo escrava, ela vai chegar e falar, ai do meu Senhor, se eu estivesse lá em Samaria, diante do profeta que ali vive. E ali, eles juntam ciclos de ouro, prata, juntam valores, para que comprassem, achando que poderiam comprar a cura,
achando que poderiam comprar o milagre. E o rei dele fala: eu vou escrever uma carta ao rei de Israel. E lá ele vai saber que eu te enviei. E quando esta carta chega diante do rei de Israel, o rei de Israel rasga as tuas vestes, falando assim: esse está procurando ocasião contra mim, a guerrear contra as nossas nações, porque sou eu Deus para curar. Sou eu Deus que posso tirar a lepra deste homem. Mas a fé daquela menina que ali estava, daquela menina que estava escrava e que falou com a mulher de Naamã, e ali a mulher de Naamã ouvindo a voz daquela serva, não é o profeta, porque o profeta já estava sendo redigindo as profecias daquela era. É aquela fé daquela menina, daquela serva, é o que moveu a cura, é o que moveu o milagre. É a fé dela abrir a boca no momento certo, no tempo certo, determinado por Deus, não se acolhendo com medo de falar, mas sim determinada, e motivada pelo poder da fé que transformou. O nome dela não vai aparecer em contextos, em relatos. Não vai ser citada, mas vai ser citada que havia uma serva naquele lugar que mudou a realidade de um reino, de um domínio, de um governo e de um general de guerra poderoso perante as leis dos homens. Aquela serva fala com a mulher de Naamã. A mulher de Naamã acredita porque vê quando a palavra é verdadeira. A pessoa sente dentro do coração, contesta na alma, no espírito. É no exato momento que comove e move o que é sobrenatural. Naquele momento, eles juntam ouro e pratas e vão. E Naamã se dirige e chega lá. Ele chega com uma carta selada pelo rei da Síria e dá ao rei de Israel. Quando ele recebe aquilo lá, ele rasga suas vestes e fala assim: sou eu Deus para curar este homem? Era rei, estava sobre a nação de Israel. Mas a serva tinha mais fé do que aquele que estava sobre o governo. A que estava escrava tinha mais fé do que estava sobre o domínio dos povos. Ninguém pode roubar a tua fé. E Deus não te vê com os olhos humanos. Manifesta nesse céu, Senhor, a tua glória. Resplandeça a tua glória dentro das vidas, dos corações, dos lares, das famílias. Espírito Santo, penetra na divisão da alma, na profundeza do Espírito. Compartilha esta mensagem e ganhe almas. Compartilha ao teu amigo, ao teu inimigo. Compartilha aos viciados, aos decaídos, aos que não têm mais esperança de vidas, deprimidos. Compartilha aos que estão doentes. É de graça. A cura, a libertação é pelo nome de Jesus. É de graça. Aqui não cobra dízimo, não cobra ofertas. Aqui é o poder de Deus que opera, não sou eu. A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, o domínio é dele. Aquela serva tomou uma atitude e ali ela vai direcionar a mulher de Naamã. E a mulher de Naamã vai falar com ele. E ele toma uma atitude e ele vai. Mas só que ele vai pensando que ele vai chegar sendo um general de guerra, ele vai ser bem recebido, abraçado, acolhido, reconhecido, porque os homens de poderes e de valores, eles querem ser reconhecidos, se mostrar. Mas quando ali chega, o rei de Israel rasga suas vestes, e ali está Eliseu, dentro da sua casa, dormindo no seu barraquinho. E ali Eliseu fica sabendo e fala com o rei de Israel: deixa vir a mim, e verá que tem profeta em Israel. O dinheiro dele não podia comprar a cura dele. O rei dele não podia comprar a cura dele. O rei de Israel não podia comprar a cura dele. Nenhum homem daquela geração ou dessa geração pode mover quando você está enfermo, com câncer nos pâncreas, com câncer
que você já está determinado, desenganado para morrer, seus dias de vida são contados. Mas Deus pode chegar e mudar, e transformar, curar. Quando você está com o coração inválido, Ele pode determinar e te dar a cura, fazer milagres e maravilhas, porque aonde a morte e a vida, Ele ressuscita, restaura pelo poder da tua palavra. É o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. É o Deus que abriu o mar, que mandou fogo dos céus. É o Deus que fez milagres e maravilhas e opera sinais até hoje, para que aqueles que creem nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora esse homem, ele chegou a Israel, e ali ao rei chega e fala: deixai vir a mim, disse Eliseu. E ali está Eliseu. Ali está Eliseu, dentro da sua casa. E ali vai Naamã. Os anjos do Senhor proclamam a glória diante dos altos céus, para que haja salvação, para que haja transformação, porque a glória é simplesmente dele, a honra é simplesmente dele, é para ele e por ele. Não sou eu que curo, não sou eu que liberto, não sou eu que restauro, é simplesmente Jesus. Ele que faz, Ele que move, Ele que liberta, Ele que faz os milagres e as maravilhas. Para que todo que nele crê não pereçais, mas tenha a vida eterna. Agora Ele está ao mover. E quando Ele chega ali, querendo ser reconhecido, quando Naamã chega ali, querendo ser bem tratado, querendo ser acolhido, simplesmente Eliseu nem recebeu ele dentro de casa. Porque primeiro Naamã tinha que ser quebrado do orgulho. Primeiro Naamã, ele tinha que ser esvaziado da sua arrogância. Primeiro Naamã, ele tinha que ser esmoído da sua ganância. Ele tinha que ser esvaziado de si mesmo. Ele tinha que liberar o perdão às vidas que ele tinha assassinado nas guerras. Ele tinha que passar por este processo para que fosse curado. E se você tem algo impossível diante de Deus, você tem que ser esvaziado para que você seja libertado, para que você seja curado. Você tem que perdoar ao perdão ao teu coração, para que o sobrenatural de Deus aconteça à tua vida. O milagre acontece pelo poder da fé, que opera no nome de Jesus, o Deus único, fiel e verdadeiro, mas não opera aonde há ganância, aonde há destruição, aonde há pecado. Opera sim, se você se esvaziar e pedir perdão, reconhecendo a Deus que Ele pode fazer o milagre, que Ele pode transformar a tua vida, que Ele pode transformar a tua realidade, que Ele pode te curar, te libertar, te restaurar, te encher e te usar. O reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações, para que tenham vida eterna diante do Senhor, por aceitação ao nome dEle. Aquele homem, ele chega querendo ser reconhecido, e ali Eliseu fala assim: vai lá se banhar no rio Asfarpa. E ali chega, e era um rio que era um rio imundo, um rio sujo, porque ele tinha que ser quebrado de orgulho. Aquele homem orgulhoso, poderoso, cheio de ouro, de prata, que achando que poderia comprar a bênção dele. Não é a tua oferta, o teu dízimo na tua igreja, que engorda pastores, que vai te salvar.
não é a tua casa, o teu carro, as tuas posses, os teus bens, é a tua fé emotiva dentro do seu coração, com a busca diante do Criador dos céus e da terra, dos mares e dos oceanos. A sua comunhão com Deus é o que te leva à salvação. E esta comunhão, ela é pessoal. Esta comunhão é entre você e Ele, é entre o Pai e o Filho. É entre o Filho e o Pai, é esta comunhão, porque quando você está no caminho do Senhor, você é filho, quando você está fora, você é criatura, mas quando você volta para os caminhos, você se torna filho. E a sua comunhão com a sua fé é o que te transforma, mesmo quando você não vê a possibilidade de acontecer. Isso se chama-se fé sobrenatural. Aquele que tiver uma fé sobrenatural e pedir que os montes se transpassem, se transportem para o outro lado, assim acontecerá. Em quem acreditamos? Naamã confiava nos seus cavalos de guerra, no seu exército, confiava no seu rei poderoso, cheio de ouro, cheio de prata, mas nenhum deles poderiam curá-lo da lepra dele. Agora ele vai buscar socorro, porque uma serva que não é relatado o nome dela, ela não aparece com fama, mas ela aparece pelo motivo da fé, que ela estava escrava, mas ela estava livre em Jesus Cristo, ela estava viva pela fé. E ai, se este homem estivesse, o meu Senhor estivesse diante do profeta que há em Samaria, ele o curaria. Porque ela já tinha visto e ela tinha conhecido este Deus. Porque o profeta pregou a ela, a família dela, a casa dela, e ela aceitou um Deus vivo, fiel e verdadeiro. Agora a fé daquela jovem vai mudar a vida de um homem rico, de um homem arrogante, de um homem ganancioso, que vai ter que ser quebrado, humilhado para receber a cura. Vai ter que ser esvaziado, porque nos céus Deus não vê o homem como o homem vê, não é a sua riqueza, ou um mendigo, morador de rua, que está numa situação caída, que nós devemos ajudá-lo, porque é uma vida, é uma alma, e para Deus não há dimensões de diferenças de seres. Ele ama toda a criação. Ele te ama, não pela tua riqueza, mas pela tua fé. Há uma fé sobrenatural que você determina o universo para a órbita dele. Esta fé que move céus e terra, assim como Moisés fez, abriu o mar vermelho, o rio Jordão. Como Elias fez fogo cair do céu, como Sadraque, Mesaque e Abednego, como Daniel, como Eliseu e como tantos outros profetas do Senhor, que moveu o sobrenatural sobre a terra. Nenhum deles foram reconhecidos por homens, não andavam de aeronaves, mas sim convertiam vidas, convertiam almas, operavam milagres e maravilhas pelo nome de Jesus. E Jesus é imutável. O Deus triuno que se torna único sobre toda a humanidade é imutável. Ele não mudou, ele continua a operar, mas a concupiscência, a corrupção dentro dos templos não tem deixado a presença de Deus operar, porque eles estão vendendo o que não são deles. O óleo ou o azeite está sendo vendido. Como sou eu que não produz? Não sou eu que produzo o óleo, a unção. Eu vou vender, sou eu a oliveira, para que faça o óleo. Dá de graça o que você recebeu de graça. Salvam vidas, salvam almas pelo amor à minha palavra. A palavra é dele, a glória é dele, a honra é dele. Agora aquele homem chega ali, general de guerra, aleluias, com reconhecimento, recomendado pelo rei. E ali Eliseu não sai nem da casa para recebê-lo, fala assim, vai lá e banha-se 7 vezes daquele rio.
aquele rio mais sujo que tem lá. E ali ele fica indignado. Com certeza dentro da mente dele ele pensou até em matar o profeta. Eu achei que ele veria, tocaria na minha ferida e eu seria curado. Hoje são os crentes mimados. Crentes mimados. Que são assim, tá chovendo, eu não vou para a igreja. E eu moro do lado da igreja. É só eu abrir o portão e entrar dentro dela. Ah, mas tá chovendo. Do mesmo tempo, o jeito que está este tempo, virá chuva esta noite. Do mesmo tempo que vem sol, e vem a lua, vem as estações determinadas por Deus. Do mesmo tempo que vem a glória dele, as trevas também vêm sobre a terra, arrasando, destruindo, matando. Mas Deus está com as mãos estendidas para vos alcançar. Agora Naamã vai ser quebrado no meio. Naamã vai ser quebrado no meio, o seu orgulho, a sua riqueza, a sua grandeza. Ele querendo que o profeta saísse e ungisse ele. O profeta só falou assim: vai lá e banha-se 7 vezes naquele rio, para tirar a imundícia, a ganância, o pecado do seu corpo. E se assim você acreditar, será feito. Quantas vezes Deus determinou para você seguir um caminho e você seguiu a ouvidos de outras pessoas, caminhando na contramão daquilo no qual Deus falou contigo para ir por um caminho e você foi por outro. Aquele que não ouve a voz do Senhor caminha a precipícios de morte e sepultura. Mas hoje as mãos do Senhor estão estendidas para te alcançar neste momento, porque o poder de Deus se manifestará. O poder de Deus se manifestará na tua casa, na tua vida, na vida dos teus filhos, da tua família, dos teus familiares. Se assim acreditares, verá a glória de Deus resplandecer na tua vida. Agora Naamã fica indignado, está querendo ir embora com cara de ursinho, porque ele era um general famoso, valão valoroso, cheio de ouro e de prata. E o profeta mandou que ele banhasse num rio sujo. Agora, se ele não quebrar o orgulho dele e se sujar todo dentro daquelas águas barrentas, o milagre não vai acontecer, a cura não vai acontecer, porque não é o seu poder da tua riqueza que vai mudar e trazer a bênção e a vitória para a tua casa. É os teus joelhos dobrados, se humilhando diante da presença do Senhor, reconhecendo a Jesus Cristo em todos os teus caminhos, como o seu único Deus, o seu Rei e o seu Senhor, porque impérios caíram, reinos caíram, governantes caíram, mas Jesus Cristo permanece imutável de geração em geração, e dessa geração não passará. Ele voltará para buscar a tua igreja. O machado está posto à raiz das árvores. A árvore que produzir bons frutos será colhida, a que produz maus frutos será desarraigada, queimada, lançada no fogo do inferno. É céu ou é inferno? É salvação ou é inferno? Deus não vê o homem pelas suas riquezas ou pelas suas posses. Deus te vê pelo poder da tua fé. Que seja uma fé imutável, que nunca mude dentro do seu coração. Creia até o fim, onde não há probabilidade humana, que Ele faz a transformação e o milagre. Ele é o grande Eu Sou, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, Elohim, o Adonai. Ele é a porta, Ele é o portal, Ele é o caminho, Ele é o Salvador, o Redentor, Ele é o Criador, Ele é a Trindade, Ele é o único Deus. E temos que reconhecer e se dobrar diante dEle, se aquebrantar diante dEle, reconhecer a Ele em todos os nossos caminhos. Agora aquele homem está ali furioso, porque o profeta falou. O profeta falou assim: vai lá, banha no rio sujo. Banha naquele rio sujo. Banha naquele rio sujo. Banha naquele rio sujo, para que você seja curado. Banha-se naquele rio. Desce no barro. Desce na lama. Deus não quer saber da tua riqueza, dos teus castelos de areia, porque tudo é dele. Ele quer saber neste momento
Como está a tua fé? Na improbabilidade que você está passando. Em quem você tem confiado? No poder do teu dinheiro? Ou no Deus soberano? Que este Deus, Ele é todo poderoso. É um Deus de maravilha e de poder. Agora ali, um soldado vai chegar ao seu comandante e vai falar com ele: se nós saímos lá da Síria para vir aqui para Israel, nós atravessamos, marchamos mais de 30 dias para chegar aqui nesse lugar, e o profeta só falou com você para você ir lá e mergulhar naquele rio cheio de barro. Se alguém te cobrasse todo o ouro, toda a prata, você não pagaria para ser curado? Quanto mais o profeta mandou só que você banhasse ali, se sujasse ali na lama, reconhecendo que você não é nada diante de Deus, que Ele é tudo na sua vida, e que o homem não anda sem a direção de Deus, ele não vive sem Deus, porque não tem como uma árvore, um fruto que cai da árvore produzir vida. E se você saiu dessa árvore da vida que se chama Jesus Cristo, você está a morrer. Os seus dias estão contados, porque Ele é a árvore da vida, e aquele que nele crê não irá perecer, mas viverá eternamente, imutável, com corpo incorruptível, imortal, glorioso, na glória com Ele. Porque Ele muda as estações. Hoje nós vemos a glória resplandecer, mais tarde vem a tempestade sobre a terra. Assim funciona a órbita do planeta, direcionado pela boca do Senhor dos Exércitos. Toda a natureza obedece à órbita, e porque o homem está tão rebelde ao teu coração, não compreendendo e entendendo, que se você não se quebrantar, não se alinhar, reconhecer a Ele ao nome da tua boca e falar assim: eu te reconheço, Jesus Cristo, como meu Salvador, o meu Rei, o meu Senhor, escreve meu nome no livro da vida para que não sejas apagado. Você não tem parte com Deus. Não importa a tua riqueza, os teus bens, não importa as tuas posses, não importa quem você é, se você é bom, se você é ruim. Apartai-vos vós de mim que pratiqueis iniquidades. Esta é a palavra, Apocalipse 20:15. Agora aquele homem vai descer dentro do lamaçal da lama, e ali o seu soldado convence a ele a se mergulhar naquele barro. E ali ele desce dentro daquele rio sujo. Ele desceu 6 vezes. E até a 6ª vez ele estava leproso. Às vezes você está leproso da tua mente, doente do seu caráter. Você está leproso dos vícios, das drogas, do álcool, da prostituição. Mas Deus, Ele quer libertar você desta lepra. Da lepra do pecado, da concupiscência, da lepra da carne, da lepra da falta de fé. Ele quer tirar esta lepra agora, neste momento, te tocando, te mudando a tua vida, a tua estrutura, para que sejais curado, estabelecidos, resligados, restaurados, revividos. Porque ainda que esteja morto, viverás, se assim acreditar. E a glória do Senhor, a honra do Senhor. Os anjos proclamam diante dos altos céus a glória do Criador. Desperta, tu que dormes. Você pode glorificar a este Deus neste momento. Você pode glorificar ao nome dele neste momento. Aonde a palavra é viva, as coisas se transformam, a presença chega, vai mudando, restabelecendo, restaurando, adentrando, penetrando ao coração. E agora Naamã está leproso ainda, 6 vezes mergulhou. Deus te deu uma determinação que caminhasse por um sentido. Isso é uma determinação, manter a fé. Aquele que vencer herdará a coroa da vida eterna. E por que a sua fé está esvaziando dentro de você? Não olhe para a concupiscência do homem,
que está destruindo gerações, apregoando riquezas, apregoando Deus de chave, Deus de casa, Deus de carro, Deus de bens materiais. Não! Jesus Cristo, Ele te salva, te cura e te liberta pelo poder da fé e do sangue, que na cruz, que é só Ele que pode curar, só Ele que pode salvar, só Ele que pode libertar, porque você foi comprado a preço de sangue na cruz do Calvário. A glória dele, a honra é dele. Ele não vai te dar chave de casa nem de carro, Ele não vai te dar bens. E nós estamos no final dos dias, na qual todo joelho se dobrará e toda a língua ou confessará que Ele é Deus. Ele está voltando, Ele te dá a tua fé, para que use essa fé como um escudo sobrenatural para alcançar a salvação e a coroa da vida. E esta coroa da vida, Satanás não pode te tomar, o rei não pode te tomar, o presidente não pode te tomar, a polícia não pode te tomar, o governo não pode te tomar, nada que existe no céu ou na terra pode te tomar, porque você foi comprado a preço de sangue, e nada pode te separar do amor dele. A glória dele, a honra dele, é para ele que me sou, ele que me cai. Ele te ama. 6 vezes Naamã desceu, ainda continua leproso. Muitas das vezes você tentou caminhar ao caminho e você teve quedas. Por quê? Porque você olhou para o homem. Se eu for olhar para a concupiscência dentro do evangelho, dentro das igrejas, eu não vou servir a Deus. Este é um Deus que eu creio. Este é um Deus que eu acredito. O Deus que move os céus e terra, que abre mares. O Deus que faz o impossível se tornar possível. Pode-se, Eliseu, estes ossos ressuscitar. Profetiza sobre estes ossos. Filho do homem, profetiza sobre estes ossos. Ossos, obedeçam a voz do Senhor. Assim Deus mandou. Ossos secos, obedeçam a voz do Senhor. E ali a vida veio, os nervos, os tendões, a carne, estabelecendo pela uma fé sobrenatural. E você pode alcançar a esta fé. Basta a tua comunhão com Ele. E ali cresce-se a carne, os tendões, a pele, mas ainda estão sem vidas. Senhor, eu profetizei. Os ossos nasceram carnes, brotaram nervos e tendões, estabeleceram, formaram o corpo, mas não tem vida. Profetiza sobre os ventos, sobre os 4 ventos da terra. Profetiza sobre eles. Soprem ventos, o fôlego de vida nestes ossos e neste corpo. E ali o Espírito vem sobre aqueles 185 mil soldados. Blá. Sabe por quê? Porque a tua pequenez diante da grandeza do Senhor às vezes impede de você receber o milagre. A tua pequenez diante da presença do Criador, porque é só Ele a glória, a honra é dele. Os anjos do Senhor proclamam diante dos altos céus. A glória é dele, a honra é dele, você é dele. Quem somos nós? Agora Naamã, imagina Naamã descendo 6 vezes no meio daquele rio barrento. E ele olhando para ele ainda, todo leproso.
E ao coração dele, ele tinha que ser purificado. Ele não podia pensar assim, eu vou matar Eliseu. Se eu sair daqui leproso de novo, não. Ele tinha que ser quebrantado, acreditar até o final para que acontecesse. E ali ele acreditando, ele desce a 7ª vez. E quando ele desce a 7ª vez, ele sobe, e eis que a pele do teu corpo era como a pele de uma criança, restaurada, renovada, refeita, regenerada, restituída, restabelecida e curada. É simplesmente assim. O poder da fé em Jesus Cristo opera milagres e maravilhas. Basta você trabalhar dentro do teu ser aquilo que Ele te deu mais importante, que é a coroa da vida. E esta coroa ela é alcançada pela fé em Jesus Cristo, cumprindo os mandamentos. Ide pelo mundo, pregai ao Evangelho a todo ser, a toda criatura. Dai de graça o que vos recebeu de graça. Visitai os órfãos, as viúvas. Tenha um relacionamento, uma comunhão com Deus. Esta comunhão com Deus é entre você e Ele. É entre você e Ele. É quando eu estou abatido. Eu não vou contar para o meu vizinho, para minha vizinha. Sabe por quê? Porque o inimigo também usa pessoas que estão ao lado. E o ser humano, quando ele opinar na sua vida, ele não vai saber do que está dentro de você. Ele vai opinar para a sua destruição. Não porque ele quer, mas porque o inimigo usa os que estão ao seu redor. E quando você tem um propósito diante com Deus, você não tem que contar para o homem, mas sim os teus problemas e dificuldades para Deus. Tendo uma comunhão com Ele no teu quarto, orando, dobrando o joelho, acreditando aonde o improvável vai se tornar possível. Agora Naamã desce naquele rio e banha-se pela 7ª vez e sai purificado. E ali agora ele está feliz, ele está contente. Agora ele quer ir até o profeta, achando que o profeta iria receber dele dinheiro por causa do milagre. Sou eu a oliveira que produz a azeitona para que faça o óleo. Muitos estão recebendo por aquilo que não operam, por aquilo que eles não fazem, estão cobrando, são as minhas agendas. Eu vou agendar, ver se eu posso ir ali. Não é o Deus que cura, não é Jesus Cristo que cura mais. É o homem que são os palcos, verdadeiros palhaços em cima de palcos vazios, sem graça e sem glória. Já não se vê milagres e maravilhas. Deus opera, Ele nunca deixou de operar. Ele vai te usar para operar verdadeiramente pelo poder da fé sobrenatural que está diante da tua busca, dentro do teu ser e a tua comunhão com o Eterno. A glória dele já se faz manifesto ao teu coração neste momento. Porque quando nós apregoamos, a glória dele resplandece. Pode ser o tempo que for, a hora que for, com chuva, com sol, não importa, ele está a se mover. Porque Daniel orava diante da sua janela 3 vezes por dia. E ali Deus se manifestava. Porque Deus, Ele gosta daqueles que têm comunhão, que busca a tua presença. Não importa as tuas quedas, não importa a tua luta, não importa as tuas dificuldades, não importa se você está leproso neste momento, como Naamã esteve leproso. Não importa que seus pecados estejam vermelhos como o carmesim. O que importa é que Jesus Cristo está com as mãos estendidas para te alcançar neste momento. Para te salvar, te libertar dos vícios, das drogas, da prostituição, da concupiscência da carne. E a glória é do Senhor, a honra é do Senhor, o nome é Jesus. O que salva, o que cura, o que liberta, o que restaura, o que restitui, o que se faz é Ele. Agora, Naamã, ele vai voltar a Eliseu. E Eliseu não vai nem receber, vai mandar o servo ir até lá e falar com ele: leve as suas riquezas de volta, os seus tesouros de volta. Mas ali, o servo vai crescer o olho nas coisas terrenas, vai crescer o olho no ouro e na prata. E ali,
Eliseu, sendo um homem de Deus, tendo uma comunhão direta com ele, Eliseu já vai lá no momento, levado em visão e vendo o servo dele pegando ouro, pegando a prata. E ali ele fala e determina: a lepra que estava em Naamã também virá sobre você. E ali naquele momento, aquele homem se torna leproso. Naquele momento, aquele homem se torna leproso. Naquele momento, aquele homem se torna leproso. Muitos estão vendendo, outros estão comprando, estão leprosos. Mas Deus pode te libertar da lepra, você que vende, você que compra, porque ainda o limite da graça não se esvaiu. Ele pode te libertar da lepra, você que cobra para pregar. Leproso é você a oliveira que produz o óleo? Ou é você a fonte da vida? É você a árvore da vida? É você o Deus que cura? É você que estava lá quando ele fundou o pilar do universo? Então por que cobra para pregar? São os famosinhos. Operam com o espírito de demônios dentro das igrejas. Porque o negócio deles são arrecadar e não ganhar vidas. São assassinar almas. Levar as ovelhas ao matadouro. O que você quer da tua alma? O que você quer da tua vida? Porque se nós formos olhar para a concupiscência do mundo generalizada, nós não adoraremos a Deus. Nós não serviremos a Deus. Nós não estaremos no caminho. Mas Jesus Cristo avisou todas estas coisas para que nós tivéssemos dispersos as coisas que viriam. As guerras generalizadas, fenômenos sobrenaturais dos céus e na terra, homicídios, o desamor total da humanidade. Pai mata filho, filho mata pai, já não se ama, não se casa, tudo pode. Sodoma e Gomorra. Todas essas coisas foram nos avisadas. Todas estas coisas. E por quê? Aqueles apregoando dentro dos altares a carta das 7 igrejas, Deus sabe o pecado de cada uma delas. Das que cobram, das que vendem, das que viraram comércio e só se arrecadam e não ajudam aqueles que estão lá na África passando fome. Me mostra uma dessas igrejas grandes lá, tirando a igreja Deus de Amor, que lá tem. A igreja Deus de Amor tem. Mas me mostra uma dessas igrejas grandes que arrecadam dinheiro lá na África. Ou lá na Índia. Me mostra uma lá na Guatemala. Me mostra uma na China. Me mostra uma lá na Coreia. Não vai. Não vai. Porque são covardes, bunda moles, falsos profetas, falsos pregadores, arrecadadores de bens e de valores. Acha que eles vão morrer, perder a cabeça onde não se pode pregar? Na Nigéria? Vai tomar bala na cara? Vai morrer em prova a Jesus? Não. Eles querem andar de jatinho, de aeronave, roubar os seus dízimos, as tuas ofertas, te enganar e te levar para o inferno, te dando chave de casa, carro e prosperidade, pegando a demônios dentro de igrejas. Se convertei-vos, te aliai-vos dos teus maus caminhos, endireitai a vereda da justiça do Senhor, o teu Deus. Porque esses, sim, serão subjugados diante do Senhor, e para estes não há salvação, porque são como lobos devoradores, arrastam milhões e milhares para o matadouro, se engordando com a carne das ovelhas, dos pobres, dos necessitados, dos afligidos. Jesus te chamou neste momento para te libertar e não fazer escravo. Eu não estou a pregoar religião ou religiosidade ou placa de igreja. Não é o meu pastor que cura, não é eu que curo. É Jesus Cristo que cura, não é o teu poder, a tua riqueza que vai te curar. É só Ele que pode te curar, só Ele que pode te libertar, só Ele que pode te salvar. E é simples assim, é por aceitação a Ele. A glória é dEle, a honra é dEle, o poder é dEle, o domínio é dEle. Não é o que você tem, os teus valores. Deus, Ele não vê o homem como o homem vê.
Deus, Ele te vê dentro do teu coração. Ele quer um coração contrito, quebrantado, compungido, alinhado, reto diante da palavra do Senhor. Naamã leproso desceu, teve que se humilhar, se quebrar, para que sejais purificado, limpo, restaurado, restabelecido. E a palavra do Senhor vem pela fé, de você acreditar, reconhecer a Jesus Cristo como o teu Deus, o teu Senhor, acima de todas as coisas, para que tenhas vida eterna. Ele te prometeu e te amou, comprando a preço de sangue na cruz do Calvário, pelos meus pecados, pelos teus pecados. Se esvaziando da tua glória, e vindo como homem, habitando entre nós, para a salvação desta humanidade que anda embriagada. Eu não estou a julgar as pessoas que vão nesses templos, porque muitos estão sendo enganados, mas Deus conhece cada um segundo a tua busca e o teu coração. Tem muitas pessoas que frequentam essas igrejas e são de Deus, mas muitos estão sendo enganados, porque a tua comunhão com Deus não é a placa de ministério. Se eu estou numa igreja, não posso pregar na outra. Jesus falou, vai pelo mundo e prega o evangelho a todo ser, a toda criatura. Se todos são povos de Deus, a igreja é de Deus. A igreja é de Jesus Cristo. Esta igreja é dele. Não tem nome ou placa de ministério. Não é a Maria que salva, não é o Papa que salva, não é o pastor, o padre que salva, não sou eu que salva. É Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. O Deus libertador, que te garante a salvação pelo poder da fé e pelo sangue na cruz do Calvário, no qual Ele te comprou. E todo joelho se dobrará, toda língua o confessará, queira ou não confessará, porque no final dos dias Ele está a voltar. E a voltar para buscar a tua igreja, para buscar a tua casa, para buscar aqueles que servem a Ele. E muitos que estão dentro dos grandes templos ficarão para trás, porque você é enganado se quiser ser enganado, porque a palavra de Deus está ao teu coração, a Bíblia Sagrada está aí ao teu conhecimento. É só ler, entender, pedir a presença do Espírito se manifestar para te revelar o oculto, o escondido. É o Deus sobrenatural que move céus e terra, mares e oceanos. Ele é o Deus de ontem e de hoje, é imutável e sempre será eternamente glorificado nos céus e na terra. Reconhecido a reinos e nações de gerações que se prostrarão diante da presença do Eterno, do Deus maravilhoso, Criador. Este Deus que os anjos do Senhor proclamam a tua glória e a salvação à humanidade, se converter dos teus maus caminhos, se alinhar diante da vereda da presença do Senhor, o teu Deus, seja reescrito no livro da vida e seja reconhecido diante do Senhor, o teu Deus, porque aquele que aceitar viverá, aquele que não aceitar morto, destituído da glória já estás. Agora você não é tido por inocente, já conhece a verdade, a palavra que salva, a palavra que cura e que liberta. E se você rejeitar, às vezes seja a sua última oportunidade hoje de restabelecer o elo com Deus, de estar diante da presença de Deus, no qual Ele te convocou e Ele te chamou. Nós não estamos aqui para te pedir, mas para te oferecer a salvação pelo nome de Jesus Cristo, para que você reconheça Ele na sua própria boca como o seu Deus único, o seu Deus fiel e verdadeiro, para que Ele escreva o teu nome no livro da vida. Ah, mas eu tenho livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio, sim. Aí Deus fala assim: havia um homem rico, dono de muitas posses e fazendas. Os anjos do Senhor proclamam a glória dele diante dos altos céus, a redenção e a salvação das vossas almas. E ali este homem rico fala: eu tenho muitas posses, eu tenho muitos bens, eu me regozijarei e me alegrarei em tudo que eu plantei, em toda a minha conta bancária. Aí o anjo desce, coloca a espada na garganta dele e fala assim: louco, se eu pedir a tua alma, o que tens a me oferecer? E se hoje, este fio que se chama vida, que às vezes o homem acha que tem poder e nada é, se ele for cortado e desligado, como você se apresentará diante de Deus? Como você se apresentará diante do Senhor, o teu Deus?
como você se apresentará diante do Senhor, o teu Deus. Como você se apresentará diante do Senhor, o teu Deus. Como você estará diante do seu Criador. Como que você chegará diante dele? O que você tem a oferecer a ele? Porque se nem a sua própria vida você está alinhando diante da presença dele, nem a sua própria vida você entregou a ele, nem a sua própria confiança você pôs nele, em quem você vai confiar? O que você vai ter a apresentar? Então antes que chegue, porque pode chegar a qualquer momento, nesse momento que eu estou pregando, ele pode voltar, porque já está próximo, e o dia e a hora é só ele que sabe. Este dia e esta hora é ele que sabe. É ele que sabe o dia e a hora. Não fique dormindo no ponto. Agora eu quero te dizer neste momento, você ainda que não entregou ao teu caminho ao Senhor, o teu Deus, eu quero ler uma mensagem para o teu coração, para que entendas e compreendas, porque esta palavra é a mais importante da Bíblia Sagrada. Esta palavra é a mais importante de todos os contextos bíblicos. Esta palavra é a palavra que te conduz à vida eterna. Apocalipse 20:11. Depois vocês meditam e leiam. Apocalipse 20:11. O juízo final. E vi um grande trono branco, o que estava assentado sobre ele, e cujo a presença, a terra e os céus não se achou lugar para ele, e fugiu-se diante da presença dele. Eu vi os mortos, os grandes, os pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros. Os livros representam todos os seus atos, pensamentos, desejos, pecados. Tudo que você fez nesta terra, na tua vivência, está anotado nos livros. Inclusive esta mensagem de salvação. Porque aquele que aceitar viverá, aquele que não aceitar, morto, destituído da glória já estás. Não sou eu que falo, é a Bíblia Sagrada. E deu ao mar, e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se um outro livro, que é o livro da vida. Este livro da vida, aquele que não for achado escrito nele, não tem parte com Deus. E este livro da vida, quem pode abrir é só Jesus Cristo. E é só ele que anota o teu nome. E você tem que o confessar da tua boca, para que sejais escrito. Aí o versículo 15, Apocalipse 20, vai dizer: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 14 vai dizer: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que esta é a segunda morte. Ninguém é tido por inocente. A partir de agora, todos conhecem a verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E esta verdade é: Jesus Cristo está voltando. Faltam 4 minutos e 55 segundos. É o momento mais importante desta pregação. O machado está posto à raiz das árvores. A árvore que produzir bom fruto será colhida. A que produzir maus frutos será desarraigada, lançada ao fogo do inferno. É céu ou é inferno?
E agora, você quer que Deus cure a tua lepra deste mundo? Você quer que Ele te salve? Você quer ser escrito no livro da vida? Você que está à beira do caminho, quer voltar para a presença do Senhor? Então coloque a mão no teu coração. E é necessário que você repita comigo. É necessário que você repita comigo estas palavras. É necessário que você reconheça a Ele com as tuas palavras. Fala assim comigo. Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais seja apagado. Eu te reconheço como meu Deus, o meu único Deus em todos os meus caminhos. Você que está fora da presença, coloque a mão no teu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus, restabelece o meu nome, reescreve o meu nome, Jesus Cristo, no livro da vida novamente. Eu volto para os teus caminhos, te reconhecendo como meu Deus, meu único Deus, meu Rei e meu Senhor. Faltam 3 minutos e 26 segundos. Você que está doente, enfermo, que está orando para um parente ser curado, desliga os teus pensamentos dessa terra agora, nesse exato momento. É uma oração breve e rápida, que não é por muito falar que vão me ouvir. Deus está a curar, a fazer milagres agora nesses momentos. Coloque a tua fé em prática e se desligue do mundo. Você que está nos vícios, nas drogas, vai ser libertado pelo nome de Jesus. Você que está no leito de enfermidade, com parentes internados, Deus vai curar em nome de Jesus. E glorificar é somente ao nome dEle. É pelo nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, os 7 espíritos que se movem diante do trono, que sobre os ventos vai de encontro às casas, os lares, os bairros, as famílias que estão, Senhor, doentes, enfermos, leprosos, vai curando, Senhor, toda doença do coração, da mente, da alma, do espírito. Todos os vícios saiam em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Sejam restabelecidos em nome de Jesus. Sejam libertados pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus que nós determinamos, porque Deus, Ele falou conosco: determinai pelo meu nome, determinai pelo meu nome, e sejais curados, libertados. Jesus Cristo está te curando neste momento. É o nome de Jesus que te cura, é o nome de Jesus que te liberta, que te tira dos vícios, te tira das drogas, te tira do crime, te tira da prostituição. Saia, espírito do mal, saia pelo nome de Jesus, do corpo, da alma deles, da mente e do coração, da casa, dos lares, das gerações. Quebra as maldições hereditárias, macumbarias, feitiçarias, são desfeitas agora pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus. Sejais transformados, vivificados, renovados e cheios da presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai diante dos leitos de enfermidade, dos hospitais, dos parentes que estão internados, em nome de Jesus. Sejam curados em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal, compartilhe uma mensagem de Deus com aqueles que precisam de cura, de libertação, que estão deprimidos, com doenças, nos vícios, nas drogas. Não importa onde que esteja, compartilhe a mensagem. Todo dia nós estamos a pregar a palavra do Senhor Jesus, que vai operar milagres e maravilhas. E toda honra e glória seja dado a Ele. Que Deus vos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês nesta noite, em nome de Jesus. Porque Ele é maravilhoso, Deus forte, Criador, Todo-Poderoso. A Ele toda a honra, toda a glória seja dada, todo o domínio, todo o poder, todo o louvor, porque Ele é Deus transformador de milagres e de maravilhas. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês, onde quer que esteja. Não deixe de buscar a Deus, tenha uma comunhão com Deus. Não sejais ouvintes, sejais praticantes da palavra do Senhor, o teu Deus, que te criou, que te formou e que te ama, e que nada pode separar você do amor de Deus. A tua comunhão é o que vai restabelecer a tua fé, é a tua busca, orando 3 vezes por dia, buscando a Ele no teu íntimo, no teu ser.